Oi! Olá, olá, estudante de quarentena! Olá, olá, estudantas de quarentenas! Professor Fábio aqui para a gente trocar uma ideia sobre o conteúdo que a gente veria se estivéssemos em aula. Então, a gente, na verdade, a prova de vocês, ela caiu até antes desse conteúdo que eu vou falar agora, tá? Então, ó, vamos passar aqui nosso slide com a força do pensamento. Força do pensamento, tá vendo que bonito? Olha que bacana isso aqui, ó. Olha que doideira. A gente vai falar de tempo geológico. E o tempo geológico ele é dividido em algumas partes. A gente tem épocas, a gente tem períodos, a gente tem eras e a gente tem éons. Éons é a maior divisão do tempo geológico. É como se, por exemplo, assim, vamos colocar o Colégio Liceu. O Colégio Liceu ele é uma estrutura muito grande, certo isso? Essa estrutura muito grande tem várias outras partes menores. Então, as partes menores são, por exemplo, as salas do Colégio Liceu. Tem a sala do sexto ano, a sala do sétimo ano, a sala do oitavo, do nono, do ensino médio. E cada sala tem as suas fileiras de cadeira. É como se fosse o tempo geológico. O éon é o Colégio Liceu, as salas são as eras e as fileiras são as épocas. Cada épocazinha dessa aí acontecia algum fenômeno. E esse é importante que a gente saiba. O tempo geológico ele fala sobre alguns fenômenos que aconteceram. Ele é interessante porque ele mostra qual é o tempo que aconteceram alguns fenômenos que foram importantes para a história do nosso planeta. Então, se vocês forem olhar esse negócio aqui, bacana, fala um negócio. Isso aqui é uma forma mais artística de mostrar o tempo geológico. O próximo slide, que eu não vou passar ainda, calma lá o pensamento, que eu não vou passar ainda, na verdade, isso aqui é uma mostragem mais artística do tempo geológico. Tá? Tudo que foi acontecendo ao longo do tempo. Olha lá, a formação da Terra, 400 milhões de anos, olha lá, rochas antigas, primitivos de vida, e assim vai abrindo, até chegar aqui, olha lá, ó, dinossauro, bastante gente gosta de dinossauro, bacana dinossauro. Aqui, ó, peixe, formação de montanhas rochosas. O professor de geografia curte essa parte aqui. Formação de montanhas rochosas é um dobramento moderno. Pergunta para eles depois, quando voltar, vocês saberem um pouquinho mais sobre isso. Então, mamífero gigante, colocaram um mamífero gigante e colocaram foto de dinossauro, lugar de dinossauro, o pessoal viajou. Mas macacos, Alpes e aqui, ó, até chegar no nosso grupo, né, seres humanos. Beleza? Então, força de pensamento, ó, pau! Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma tabelinha e isso aqui, de fato, é um tempo geológico. Repara, lembra que eu falei para vocês, ó, se tivesse o éon, lembra do éon que a gente falou, que é o maior de todos? Se tivesse um éon, ele estaria nessa partezinha aqui do nosso slide. Mas essa tabela não mostra, tá, os éons. Mostra as eras, desde a primeirazinha lá, ó, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e a cenozoica, tá? E dentro dessas, cada área dessa aqui, cada era dessas, tem os períodos. Período ediacariano, cambriano, ordoviciano, e até chegar lá no nosso, que é o que a gente vive hoje, tá? Que é o período, que é a época recente. Algumas pessoas tratam essa época recente aqui como um tal de antropoceno. O que é antropoceno? Antropos é o ser humano. Porque os seres humanos eles modificaram bastante o que aconteceu no planeta Terra, tá? Então, aqui a gente tem algumas coisas que aconteceram nessas épocas. Olha lá, ó. Aqui os períodos, o tempo em anos, e vai reparando, ó, que na verdade vai decaindo até chegar no anjo de Cristo e assim vai embora. Bacana? Então, éons, eras, períodos, épocas e eventos biológicos importantes, tá? Beleza? Ó, força do pensamento. Algumas coisas importantes ainda sobre esse tal de tempo geológico, não o tempo geológico em si, mas algumas coisas são importantes para a vida no planeta de fato. Glaciações. O que é uma glaciação? Uma glaciação, na verdade, é quando a gente pega uma época do nosso planeta e estava muito frio mesmo. E a gente fala assim, frio quanto, professor? Caiu muitos graus a temperatura? Na verdade, uma glaciação ela é determinada por uma queda brusca no planeta inteiro de aproximadamente 6 graus Celsius. Mas 6 graus Celsius não é nada, professor. 6 graus Celsius é tranquilo, é muito pouco. Pois é. Esses 6 graus Celsius ele faz uma mudança completa na forma de vida e como o planeta se mostra para a gente como estrutura. Essas glaciações foram grandes períodos, grandes épocas que aconteceram e elas
cobriam, em sua maioria, até 30% do planeta, um negócio violento. Essas glaciações, elas também foram responsáveis por algumas das extinções, por exemplo. Tá? Então, glaciações são épocas muito importantes para a gente falar. Ó, por exemplo, nos últimos 2,7 bilhões de anos, professor, por que não teve antes? Lembra que a gente falou que antes a Terra era muito quente? Se ela era muito quente, ó, quando ela começou a esfriar, aqui nos 2,7 bilhões de anos, começaram a aparecer eras glaciais. A gente tem, ó, aproximadamente 25 glaciações, desde os 2,7 bilhões de anos atrás até atualmente. A última glaciação, ó, aconteceu há 8 mil anos atrás, e a previsão é que a próxima venha daqui a 2 mil anos ou daqui a 4 mil anos. Muito doido isso, né? Força de pensamento, ó. Então, outra coisa importante também sobre a vida na Terra são as extinções. A professora está falando de vida, como que a extinção tem nada a ver com uma coisa com outra? Tem bastante, na verdade. Porque a extinção, e olha o que eu vou dizer para vocês, ó. A extinção de uma espécie pode ser o apogeu, pode ser o crescimento de outra. Que é um exemplo? Dinossauros. A época dos dinossauros foram esses caras, esses grandes répteis que estavam dominando o planeta. É esse cara que estava lá. Então, quando esses dinossauros foram extintos ou eles diminuíram a sua grande população, indivíduos menores, como nós, mamíferos, não nós seres humanos, mas como nós como grupo de mamíferos muito pequenininhos começaram a dominar o ambiente terrestre. Começaram a sair das suas tóculas, eles eram escondidos para, por exemplo, fugir de predadores. Esses caras começaram a sair e ter sucesso no ambiente externo. Aí a evolução rolando, até chegar no que a gente tem hoje. A gente teve uma galera de extinções ao longo das épocas todas que existem. O fato é, a gente tem 5 que são os mais importantes, porque morreu muito bicho assim, né? Muitos seres vivos muito significativos à época. Por exemplo, aqui, final do Ordoviciano, você tinha uma galera de indivíduos marinhos que todos eles foram extintos. Todos não, né? Uma grande maioria, tipo 80% deles foram dizimados. Olha lá, porcentagem, ó. Olha só, olha o que teve aqui, ó. O tal do Permiano. Olha o tanto de indivíduo que foi extinto. Uma galera, gente, de ser vivo foi pra vala. Final do Triássico. Aqui é interessante uma coisa. Na verdade, do final devoniano, que é perto do Carbonífero. Aqui você tinha uma grande quantidade de florestas muito grandes, florestas de plantas simples muito grandes. E essas florestas elas foram soterradas e hoje a gente tem o tal do, olha a palavrinha, combustível fóssil por causa desse soterramento, nessa épocazinha. Muito doido, né? Final do Triássico, final do Cretáceo. Esse aqui talvez seja o mais emblemático pra gente. Não pra gente, mas pra história do planeta, porque esse aqui foi a época em que os dinossauros, eles... Ah, professor, foi o quê? Foi meteoro? O que aconteceu? Na verdade, o meteoro foi meio que a tampa do caixão do negócio. Como assim, professor, tampa do caixão? Esses caras eles já vinham um declínio populacional e o meteoro ele só veio para terminar de arregaçar com tudo. Tá? Então, o final do Cretáceo foi a extinção dos dinossauros e desenvolvimento dos mamíferos. Ó, força de pensamento. Pá! Ó, falei pra vocês, ó lá, ó. As extinções, grandes mamíferos, Cretáceo, dinossauros, ó lá, ó. Triássico, Permiano, Devoniano, olha lá. Bacana? Então, aqui, nesse slidezinho, ele é mais para mostrar os seres vivos que eles foram extintos. Bacana? Então, força de pensamento. Isso aqui, rapaz. Isso aqui, ó. Fiz até uma gracinha aqui pra vocês, ó. Olha que gracinha que eu fiz, ó. Quando a gente fala em evolução, o cara pensa sempre na evolução humana, tendo um macaquinho que virou um macaco menos macaco, virou um macaco mais humanizado, aí virou o homem das cavernas e nós hoje, pelo amor do guarda, não é assim. Não é. Coloquei aqui, ó, não, montei no Paint isso aqui, super bonito que ficou. Não é isso, tá? Não é isso, aqui ó, não é isso. O que é evolução? Ó, força de pensamento para vocês, para mostrar, ó. Isso aqui é evolução humana. Ai, professor, isso eu não entendo, o outro é mais fácil. O outro é mais fácil sim, mas o correto é esse. Por que esse é o correto?
Porque, na verdade, ele fala de um troço muito importante pra gente. Muito. Que é o tal do ancestral comum. Professor, ancestral comum? O que é isso? Repara que desse jovenzinho aqui, ó, surgiram outras espécies, que surgiram outras, e surgiram mais umas, e surgiram a galera até chegar na gente hoje. Só que para sair desse cara, para chegar na gente hoje, teve uma galera de outros. Então, esse carinha aqui é o nosso ancestral comum. Ele é o cara, ele é o ancestral de todos os indivíduos que deram origem aos humanoides. Aos hominídeos. Humanoides não, né? Aos hominídeos. Certo? Então, isso aqui é o certo. Olha lá, olha lá. Ó, tá vendo? Bacana? Fortalecimento. Pau! Agora a gente fala de evolução. E para falar de evolução, a gente lembra de dois carinhas. Primeiro, Lamarck, depois Darwin. Por que a gente fala primeiro de Lamarck, professor? Porque o Lamarck veio antes. É só por causa disso. Então, o Lamarck veio antes e o Darwin logo em seguida dele. O legal é a gente entender o seguinte, o Lamarck, ele não estava certo. Não estava certo. Mas, ainda assim, o Darwin se utilizou de muitas coisas que o Lamarck pegou para falar da sua teoria. Um exemplo prático de lamarckismo e darwinismo a gente tem aqui, repara, a gente tem duas girafas que são basicamente do mesmo tamanho e elas estão tentando pegar as coisas lá no alto da árvore. Para Lamarck, o que acontecia? De tanto elas tentar esticar o pescoço esticava e ela conseguia pegar as coisas no alto da árvore. Agora, para o Darwin não. Repara, para o Darwin você tinha uma girafona grandona, aí uma girafinha pequena e uma girafa média. O fato é, para o Lamarck, para o Darwin, na verdade, qual das três que consegue sobreviver? A que come. A que come é a grandona. Se a grandona come e consegue sobreviver, ela consegue passar para frente essa característica de ter o pescoção comprido. Essa aqui e essa aqui não reproduz, não consegue passar para frente para os seus descendentes nas suas características. Então, o ambiente aqui, ó, ele, olha a palavrinha que eu vou usar, ó, atente-se a isso. Olha só, para Lamarck, o que o ambiente fez? O ambiente desenvolveu nos indivíduos uma característica. O ambiente desenvolveu, ele fez com que o indivíduo desenvolvesse. Para Darwin, não. Olha a palavrinha. Para Darwin, houve a seleção do indivíduo mais adaptado. Como assim, professor, mais adaptado? Ó, esse cara consegue comer, esse não, e esse não. Esse morre, esse vive. Acabou, é isso. Simples. Tá? Força do pensamento. Pá! Então, ó, agora, Lamarckismo e darwinismo na parte teórica. Lamarck, o meio cria necessidades que levam a mudança nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Lembra que eu falei para vocês? O meio vai forçar o cara a evoluir. Para Lamarck era isso. Outra coisa, as novas características são conseguidas através do uso e desuso do órgão. Essa é uma característica do Lamarck. O Lamarck se pautou em duas características muito boas assim, né? Para a época dele, porque ele tinha de capacidade para falar, que ele chamou de lei do uso e desuso, e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que é o uso e desuso? Vamos pensar assim, vou para a academia e eu sou destro, ou eu faço tudo com a mão direita. Vou para a academia, vou fazer musculação só com o braço direito. O braço esquerdo vai ficar lá. Esquecido. Perdido no limbo dos braços. O que vai acontecer? Para Lamarck, o fato de eu usar muito o braço esquerdo vai fazer com que o braço esquerdo se desenvolva e o braço direito se desenvolva e o braço esquerdo não. Ah, professor, mas então é isso que acontece? Não exatamente. Porque ligado a isso, o Lamarck falou assim, ó, essas características que as pessoas conseguem, que os seres vivos, na verdade, conseguem ao longo da vida, vai ser passado para frente. Coloca isso agora na sua cabeça. Um cara que malhou só o braço direito, não malhou o braço esquerdo, teve um filho. O filho dele nasce com o braço direito bombado e com o braço esquerdo mirradinho. É assim que acontece? Pensa no seguinte, o cara perdeu a perna durante a vida. O filho dele vai nascer sem a perna? Seria muito doido, né? Não é isso que acontece. Aí vem Darwin.
O que Darwin falava? Darwin falava, ó, que o meio, na verdade, ele exerce, olha essa palavrinha, ó, seleção natural. Seleção natural. Lembra essa palavra? Falei de Darwin, eu tenho que lembrar de seleção natural. É ponto. Beleza. Ponto. Então, o meio exerce a seleção que favorece os indivíduos que apresentem determinadas características vantajosas. O exemplinho da girafa. O pescoço mais comprido era importante? Ótimo, maravilhoso, importantíssimo. Então ele é mantido. Por quê? Porque esse cara consegue sobreviver no ambiente e passar para frente suas características através da reprodução. O que tinha pescoço curto não consegue reproduzir, não passa para frente a característica. Acabou. Na população existem certos indivíduos que apresentam essas características vantajosas. Bacana. Os mais aptos vivem mais tempo e reproduzem-se mais. Esses transmitem as características aos seus descendentes. Uma outra coisa que todo mundo que fala de evolução lembra. Ó, coloca na cabeça de vocês. Quem que se mantém no ambiente é o mais forte? Não. Ai, professor, não entendi mais nada. Como não? Eu sei que é. Eu estudei isso lá na Universidade de Massachusetts. Eu estudei isso. Eu lembro que, cara, os mais fortes é que se adaptam. Que sobrevive. Não. Quem sobrevive é o mais adaptado. Professor, como assim adaptado? Adaptado a quê? Ao ambiente. Exemplo muito tranquilo nosso aqui, dos seres humanos. Na nossa evolução, a gente conviveu com um outro grupo de seres humanos chamado Homo neanderthalensis, ou Homo neandertal, o famoso homem das cavernas. Quem está aqui hoje? Nós. Nós está aqui hoje. Por quê? Porque a gente era mais forte que eles? De jeito nenhum. Porque a gente era mais inteligente que eles? Muito menos. Mas a gente se adaptou melhor ao ambiente. A gente conseguiu manter isso. Então, não é o mais forte que se manter no ambiente, é o mais apto. Não esqueça, tá? Força de pensamento. Perguntinha pra vocês agora. Essa galera aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. Começando desses aqui até lá de cima. Pergunta. Quem é o ancestral comum? Dá uma pausada no vídeo, dá uma pensada e responde. Tá? Agora volta pra mim e fala pra mim. E pensa. O que é o ancestral comum? É o que vem primeiro de todos os outros. Quem vem primeiro de todos os outros? Mamíferos insetívoros. O que são mamíferos insetívoros? Se alimentam de insetos. Então, o ancestral comum aqui, nessa manifestação aqui, ó, mamíferos insetívoros. Acabou. Ancestral comum. Bacana? Força de pensamento. Pra gente estar quase terminando já, não vai embora, calma. Especiação. O que é especiação? Olha lá, ó, simples, conceito mais tranquilo de todos até agora. Especiação, formação de novas espécies. Acabou, é isso. Formação de novas espécies, bacana. Olha aqui, você tinha uma brabuleta azulzinha. Essas brabuletas foram isoladas geograficamente. Como assim, professor, isoladas geograficamente? Uma ficou de um lado, outra ficou do outro, elas não tiveram mais acesso uma à outra. É como se tivesse feito um muro entre elas e elas não conseguissem mais comunicar. Elas foram isoladas geograficamente. Ao passo que, quando essa diferenciação delas no ambiente, ó, esse ambiente, vamos supor que foi feito esse muro e do lado esquerdo do muro era muito frio, do lado direito era muito quente. Você percebe que são ambientes diferentes. Então, esses caras vão se desenvolver de maneiras diferentes. Esse cara conseguindo sobreviver muito mais ao frio e esse muito mais ao calor. E eles vão se tornando completamente diferentes ao longo do tempo. Tendo isso em vista, esses dois indivíduos aqui, eles são reprodutivamente completamente diferentes. Se eles se encontrarem, eles não conseguem reproduzir, sem gerar um descendente fértil. E a definição de espécie, meus queridos, é exatamente essa. Indivíduos que na natureza reproduzem-se e conseguem gerar um descendente fértil. Acabou. Tá? Essa é uma espécie. Então aqui a gente tem uma especiação. Ó, força de pensamento. Pau. Isolamento geográfico. Professor, como assim? Ó, vamos colocar aqui, a gente tem um grupo de mosquinhas. De um lado foi colocado as mosquinhas, e do outro lado outro grupo de mosquinhas.
Aqui alimenta a base de maltose, que é um tipo de açúcar, e aqui alimenta a base de amido, que também é um tipo de açúcar. Açúcar é assim, grupo dos carboidratos. Ao longo de muito tempo, esses indivíduos ficaram completamente diferentes desses aqui, pela alimentação que eles tinham. Depois colocaram juntas, olha assim, ó, o coraçãozinho, olha que bonitinho aqui, ó. Repare que ele só dá coraçãozinho, que é amarelinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eles se reproduzem, os amarelinhos com os amarelinhos e os vermelhinhos com os vermelhinhos, eles só conseguem passar para frente as suas características, e se eles se encontrarem o amarelo com o vermelho, não vai dar nada. São de espécies diferentes. Passou-se muito tempo. Tá? Ó, força do pensamento. Pá. Então, é isso aí. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.